E a palavra de Deus, em Efésios 4, verso 30, diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que está conosco cada momento. Espírito Santo que está conosco todo instante. Paulo, ele deu aqui, ao mesmo tempo, uma advertência atemorizante, mas ele faz também uma promessa comovente, não? Nossos pecados contra as pessoas não são delitos de pouca consequência, meu querido ouvinte. Não. O que entristece o Espírito Santo, na maioria das vezes, é o uso indevido do divino dom da fala que Deus nos deu. Deus deu a mim e a você o dom da fala. E quantas vezes usamos esse dom para magoar as pessoas? Percebeu? Paulo, ele até menciona o livro de Isaías 63, verso 10, que diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Percebeu? Entristeceram o Espírito Santo de Deus. Os israelitas foram rebeldes, contristaram o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se tornou inimigo deles. E o próprio Espírito Santo lutou contra eles. Que coisa! Que incrível isso! Como que o Espírito Santo luta contra uma pessoa? É porque a pessoa quer um caminho e o Espírito Santo luta com ele para ele não ir por esse caminho. O Espírito Santo luta contra a rebeldia deste. É nesse sentido. Não é lutar contra esta pessoa para o mal, mas para trazê-lo de volta. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 1, verso 13, ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Perceba que Paulo está dizendo: vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você crê? Quando você crê, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você se entrega a Jesus de todo o coração, Paulo diz que o Espírito Santo sela o crente até o dia da redenção. Perceba que interessante. Perceba que o Espírito Santo passa a ter uma relação muito íntima com o crente, com aquele que aceita. É uma relação que não é frágil, é uma relação duradoura. O Espírito Santo sela o crente. Veja, então, quando nós passamos a desconsiderar a presença do Espírito Santo em nós, quando nós usamos, por exemplo, o dom da fala como uma arma, o que acontece? Não é dito aqui que o Espírito Santo deixa o crente, mas o Espírito Santo se entristece. Quando você usa os dons que deu a você, o dom da fala, o dom da música, o dom da oratória, o dom de adquirir riquezas, não importa o dom que Deus lhe deu, se você usa isto de uma forma que não agrada ao Espírito Santo, o Espírito Santo se entristece.
É exatamente isso. A intenção do Espírito Santo é permanecer conosco, nos identificando como sua propriedade. O Espírito Santo nos protege, nos protegerá até o retorno de Cristo Jesus. Percebeu? A intenção do Espírito é morar em nosso coração. A Bíblia chama a nós, nos diz que somos, ou diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Percebeu? Você tem entristecido o Espírito Santo com a sua fala? Eu tenho entristecido o Espírito Santo com a minha fala, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com os meus linguajares impróprios. Como tenho agido se o Espírito Santo de Deus mora em nós? Muitos crentes, muitos cristãos usam palavrões terríveis, né? Não mede palavras, não mede atitudes, ações, entristece o Espírito Santo de Deus. E é interessante que Paulo enfatizou a divindade do Espírito Santo de Deus. Ele enfatizou a sua personalidade, retratando ele como aquele que se entristece. Se nós olharmos vários textos de Romanos, né, de Coríntios, de Gálatas, falando que o Espírito Santo se entristece. Então nós devemos ter muito cuidado ao falar sobre o mistério desta divindade. O Espírito é ao mesmo tempo um com o Pai, um com o Filho e também distinto deles. O Espírito Santo, ele tem vontade própria, escolhe de acordo com o que ele quer. Isso a Bíblia nos diz com muita clareza. Ele pode ser entristecido, ele pode ser blasfemado, e estas expressões não são adequadas para uma mera força, uma mera energia, uma mera influência, um mero poder. Não. Essas expressões são características de uma pessoa. Percebeu? E se nós fazermos uma análise profunda dentro da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa não como eu e como você, não. Nós usamos essa terminologia humana limitada para descrever o divino. O Espírito Santo é algo que jamais o ser humano vai ser. Nós não somos o Espírito Santo, não. O Espírito Santo age em nós, mora em nós. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo entristece, o Espírito Santo ele é blasfemado, o Espírito Santo tem ação, o Espírito Santo ele trabalha, né? Tem muitas terminologias da Bíblia mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, tal como o Pai, Filho e o Espírito Santo. Não é uma mera energia, não é uma mera força. A pessoa do Espírito Santo se entristece, assim como Jesus se entristece. Veja que nos dias de Jesus, quando ali ele, em vários momentos, a Bíblia diz que ele chorou. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele se entristeceu por algo. Ele ficou triste com a morte de Lázaro. Por isso ele chorou. Em outros momentos, Jesus ficou triste, chorou, saiu. Ele saiu daquele lugar porque ele se entristeceu com alguma coisa. Porque Jesus era uma pessoa, era um ser humano. O Espírito Santo não humano, mas ele se entristece quando nós usamos a nossa fala, quando nós usamos os nossos dons,
quando usamos o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, destruímos o templo do Espírito Santo, colocando dentro desse templo do Espírito Santo coisas que são maléficas ao nosso corpo, que são destrutivas ao nosso corpo. O Espírito Santo, ele mora em nós. Ele quer habitar num corpo saudável, que não é colocado aquilo que vai destruí-lo. O Espírito Santo quer morar num corpo saudável, quer morar em um templo limpo das imundícies da carne, limpo da prostituição, da avareza, do orgulho, da arrogância, limpo da desobediência aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus. O Espírito Santo é entristecido quando eu magoo o meu irmão, o meu próximo, quando eu uso a minha fala para prejudicar, para fofocar, para falar mal do meu próximo. O Espírito Santo fica triste, entristecido. Meu amado, você está entristecendo o Espírito Santo, um membro da divindade, aquele que nos selou para o dia da redenção. Quando você bate na sua esposa, marido, quando você espanca a sua esposa, quando você maltrata os seus filhos, você, mãe, quando abandona os seus filhos, maltrata os seus filhos, quando você magoa o seu esposo, briga, xinga, fala tudo quanto é palavrão, isso o Espírito Santo fica triste, entristecido. Percebeu? Você cristão, você que é crente, quando você usa suas mentiras, suas falcatruas para enganar, você usa a Bíblia indevidamente, quando nós transgredimos os mandamentos da lei de Deus, quando transgredimos os mandamentos, qualquer um que seja, olha lá o livro de Êxodo 20, você vai ver ali do verso 1 ao 17, todos os mandamentos da lei de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus. E quando nós temos um conhecimento da Bíblia Sagrada, e não professamos conhecer, professamos ser seguidores, professamos ser cristãos, mas não queremos obedecer aquele mandamento porque temos as nossas próprias ideias, né? Porque o pastor falou, porque o líder da igreja falou, porque eu li um verso assim na Bíblia que eu acho que não... Pois é, quando nós não guardamos devidamente os 10 mandamentos, o Espírito Santo está sendo entristecido, meu querido. O Espírito Santo selou você, selou a mim para o dia da redenção. Percebeu? No dia da redenção, ele vai nos apresentar diante do Pai. Está aqui, Pai, esse meu filho querido que eu selei ele. Ele foi obediente, ele foi cortês, bondoso. Ele não usou os seus dons, a fala e todos os seus dons para magoar, para entristecer. Não, ele foi para abençoar. Ele foi um servo meu. Eu morei no coração dele, tivemos um bom relacionamento. Perceba a função do Espírito Santo, ele quer morar em nós, diz Coríntio. Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. E Paulo, quando ele se refere ao dia da redenção, ele convida os leitores, os estudantes da Bíblia Sagrada, a considerar o uso dos dons, o uso da fala em especial, no contexto à segunda vinda de Cristo. Como assim, Daniel? Ele diz, toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Percebeu? Percebeu que forte é esse texto de Paulo? Livrar-se de toda amargura, toda ira, toda
gritaria, toda calúnia, toda maldade. Tudo isso entristece o Espírito Santo, meu querido. Seja bondoso, seja compassivo. Estamos nos aproximando da volta de Cristo, meus queridos. Estamos nos aproximando da volta de Cristo. Como que nós devemos nos proceder? Você já imaginou? Se nós, como cristão, tirássemos de dentro de nós, de nossa vida, do nosso coração, nossa família, de nossa igreja, a amargura, a indignação, a ira, aquela gritaria, né? Aquelas calúnias, maldade, tirasse tudo e usasse a bondade, usasse o ser compassivo, usasse o perdão, assim como Deus nos perdoou. Você imagine como seria a igreja de Deus? Dá para imaginar como seria as bênçãos de Deus em nossa vida? Portanto, Paulo, ele apresenta aqui, identifica, né, 6 vícios que não devem existir entre os cristãos. 6, pelo menos 6 aqui. Primeiro, ele usa uma ordem positiva, uma ordem negativa e também uma positiva. Veja bem, e também usa uma lógica. Ele diz, olha, devem perdoar uns aos outros. Deve perdoar uns aos outros. Como Deus também perdoou você em Cristo Jesus. Por que você precisa de conceder o perdão? Para quê? Olha que ele usa, perdão, perdoai. Nós cometemos alguma situação contra o nosso próximo, perdoe. Por quê? Porque Cristo nos perdoou em Cristo Jesus. Veja aqui, maldade, ou melhor, amargura. Tire do meio de vocês toda amargura, toda maldade, ira, indignação, gritaria, blasfêmia. Tire do meio de vocês. Tem isso lá na sua casa? Tem isso lá na minha casa? Existem essas questões lá na minha igreja? Na minha igreja. Tem muitas encrenquinhas dentro de igrejas, não é? Tem muitas encrencas. Tem muitas encrencas dentro de igrejas. Líderes, pastores, com membro com pastores. Muitas intrigas. Tire. Está irado? Confesse essa ira sua. Você está indignado com alguma coisa? Tire essa indignação do seu coração. Gritaria. Abandone essa questão de gritaria. Não, na igreja não tem lugar para gritaria na igreja, não. Blasfêmia não tem lugar. Tire tudo isso. Porque o Espírito Santo, ele quer morar no nosso coração. Deus já nos perdoou. Então essas coisas não devem fazer parte de nossa vida. Blasfêmia. Blasfêmia, o que é isso, meu querido? É um termo técnico que indica uma fala degradante contra Deus. Quantas pessoas usam fala degradante contra Deus? Ou seja, Daniel, não entendi bem. É uma fala que difama Deus ou uma pessoa. É como se fosse falar mal. Quando nós falamos mal de Deus, falamos mal de alguém, isso nós difamamos alguém. Isso é blasfêmia, falar mal de Deus. É falar mal de Deus. Daniel, Deus é culpado disso, foi Deus né? E começamos a culpar Deus das coisas ruins que acontecem. Cuidado com isso, hein? Muito cuidado. Essas atitudes de amargura, de indignação, ira, isso às vezes parece sair do controle de nós, né? Saímos do controle. E quando saímos do controle, aí vem as gritarias, aí vem a ira, aí vem a calúnia, e aí difamamos o próximo, difamamos até a Deus. Já vi gente difamar a Deus, falar mal de Deus, até xingar o nome de Deus. Veja bem, esse discurso raivoso,
estratégias retóricas que às vezes empregamos contra alguém, até no púlpito, né? Muitos pastores pregam com uma raiva, com uma ira, né? Com uma, né, certa gana de raiva no púlpito. Isso aborrece o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. Esse arsenal não deve existir entre os cristãos. Percebeu? A Bíblia nos chama a ser uma comunidade unida. Uma comunidade onde não existe essa raiva, essa gritaria, esse ódio, esse discurso raivoso, esse arsenal de difamação. A Bíblia diz que isso deve sair do meio de nós como cristão. Ô meu querido, como é que eu tenho vivido como cristão? Quantas vezes eu já vi cristão tão raivoso, tão nervoso com o outro, porque não concorda com a ideia dele, porque não crê com a opinião dele. Tudo bem, cada pessoa tem o direito de crer como ele quer, tá certo? Por isso a raiva não deve prevalecer. Deixe ele. Se você acha que ele não está bem, deixe ele. O Espírito Santo vai trabalhar. Se ele ouvir a voz do Espírito Santo, amém. Se ele não ouvir, que faremos nós, não é? Tá? O discurso do mal, ele deve ser suprimido, deve ser substituído, deve ser tirado. O discurso do ódio, as nossas conversas, nossas atitudes dentro da família de Deus não deve existir. Você pode discordar, pode sim, você pode até se irar. Paulo diz, irai, mas não pequeis. Não acontece, é normal nós irarmos por uma questão ou outra, por não concordar, por não estar de acordo com aquele assunto, com aquela questão, com aquele irmão fez ou deixou de fazer. Podemos até irar, mas Paulo desarma esse discurso. Não deve existir isso na família de Deus. Toda irritação, não, isso tem que ser trocado, irmãos, por bondade, por ternura, por perdão. Por perdão. É isso que Paulo está dizendo. Perdão, ternura. Paulo aqui apresentou o perdão vertical oferecido por Deus a nós, como modelo do perdão horizontal concedido eu e você, entre nós humanos. Deus já nos perdoou. Perdão vertical. Eu, portanto, devo perdoar o meu irmão. Perdão horizontal. Percebeu? Cristo já nos perdoou. Por que ira? Por que gritaria? Por que a raiva? Por que a blasfêmia? Por que tanta discórdia? Paulo diz, não, tirem isso do meio de vocês. E no meio de vocês deve haver bondade, ternura, perdão. Percebeu? Isso é alto padrão, irmãos. Perdão é um alto padrão. Não é ser humilde, não é ser bobo. Perdão é um padrão que vem de Deus. Tá certo? Perceba que é muito terrível a fala, o ódio, a ira. Ela machuca as pessoas. Que a minha conversa, a sua conversa, seja de natureza que eu e você não tenhamos necessidade de arrependimento. Que as minhas atitudes, o meu dia a dia, o meu agir, o meu proceder em todos os aspectos não tenha necessidade de arrependimento. Porque quando eu tenho necessidade de arrependimento, é porque eu saí fora do controle. Por isso eu preciso de me arrepender. Mas aquele dia que você foi bondoso, compassivo, longânimo, aquele dia que você não se exasperou, não usou palavrões, não, percebeu? Como? Se arrepender para quê? Se você foi bondoso, gentil, cordial, então que as minhas conversas, que a sua conversa, que as nossas atitudes não tenham necessidade de arrependimento. Não vamos entristecer, pelo amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque eu e você fomos selados para o dia da redenção.
Então tenha cuidado de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu vivo com a minha esposa há 31 anos. Eu não gosto de entristecê-la. Com certeza ela também não gosta de me deixar triste. Por quê? Porque nós somos um casal, temos um relacionamento íntimo. E o Espírito Santo é assim. Ele tem um relacionamento íntimo conosco, ele mora dentro de nós. Por que vou entristecê-lo? Se eu não gosto de entristecer minha esposa, minhas filhas, o meu pastor, o meu irmão, por que às vezes eu entristeço o Espírito Santo? Portanto, cuidado. Se você tem amor no coração, você vai buscar estabelecer, você vai buscar edificar o seu irmão na fé, vai buscar estabelecer a santidade de uns para com os outros. Percebeu? Se for dita uma palavra prejudicial ao caráter de um amigo, de um irmão, se você ouvir alguém, soltando palavras que prejudiquem, repreenda-o com amor, com carinho. É obra do inimigo, meus queridos, prejudicar alguém quando você fala mal, as fofoquinhas do dia a dia, as calúnias. Isso é obra do inimigo. Isso entristece o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela proíbe essas coisas. Como que deve ser a minha influência dentro da minha igreja? Como deve ser a minha influência dentro da minha casa? Como deve ser a minha influência lá no meu trabalho? Às vezes a gente esquece que o Espírito Santo está conosco lá no trabalho, né? E aí a gente solta tudo quanto é palavrão, né? Às vezes em um negócio a gente esquece que o Espírito Santo mora em nós e falamos as mentiras nos nossos negócios, né? Às vezes esquecemos que o Espírito Santo age e trabalha em nós e esperamos, às vezes esquecemos que o Espírito Santo está percebendo tudo e a gente faz as nossas falcatruas, nossos maus negócios, as nossas traições, né? Relembrai os apelos de Cristo para a unidade, meu querido, para o amor. Gastemos as nossas energias validando aquilo que fazem bem. Gastemos as nossas energias buscando o perdão. Gastamos as nossas energias naquilo que seja positivo, edificante, que traga ânimo. Ao discordar de alguém, tudo bem, eu posso, tenho o direito de discordar, mas não tenho o direito de feri-lo, de machucá-lo. Saiba que você tem um compromisso com Cristo. Você tem um compromisso com o Espírito Santo. Não seja ríspido. Seja íntegro. Seja fiel. Vivamos com alegria, buscando oportunidade de fortalecermos e firmarmos os nossos irmãos na fé, aguardando o retorno de Cristo, porque muito em breve ele vai voltar. Se você não tem base para discutir, ouça com paciência. Se você não quer concordar, não seja ríspido, não seja dissonante, não use a gritaria, não use a blasfêmia. Sejamos cordatos uns com os outros, amáveis, porque o Espírito Santo mora em nosso coração. Ele é íntimo conosco. Ele quer viver e fazer de nós pessoas bondosas. Ele quer santificar a nossa vida pela sua ação em nós. Ele quer nos santificar. Jesus está voltando. É tempo de vivermos e usarmos os nossos dons para edificar os outros na fé, porque Jesus está perto de voltar. Vamos orar, Pai querido? Obrigado. Obrigado porque o Senhor concedeu o Espírito Santo para viver em nós, para nos selar, para viver em nosso coração, morar nesse templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Que em momento algum, ó Pai, possamos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque ele já nos selou para o dia da redenção.
Ele garante a nossa redenção. Ó Pai, se há mágoa em nós, se há ódio, se há irritabilidade, irritação, desamor, tira isso do nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Somos fracos e pecadores. Que Teu Espírito Santo nos convença do pecado, nos convença da justiça e do juízo, e que possamos viver em união com o Senhor. Toma Teus filhos em Tuas mãos nesta manhã. Ajuda-nos a ouvir os conselhos da Tua palavra e vivermos esses conselhos. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.